A profissão de mototaxista ainda não é regulamentada aqui em Salvador, mas eles atuam livremente como transporte alternativo. Nas ruas da capital, o serviço divide opiniões. No bairro São Caetano, eles estão por toda parte. O transporte rápido acaba sendo a opção para quem não aguenta mais esperar por ônibus. Eu acho uma humilhação, a gente paga R$ 2,50 para esperar e onde às vezes o ônibus está cheio demais. E a mototáxi é melhor, às vezes você paga R$ 2,50, é bem eficiente. Mesmo sabendo que o transporte é clandestino, este funcionário público sempre utiliza o serviço de mototáxi. É mais fácil a gente se deslocar até o serviço. E alguns compromissos que nós temos, urgente, o mototáxi sempre nos ajuda. O serviço de mototáxi existe em Salvador desde 1998, mas só se popularizou nos últimos 5 anos. Hoje ele está presente na maioria dos bairros populares da capital baiana. Mas ainda não ganhou a simpatia de todos. Tenho medo, sei lá, não sei quem está me levando. Também tenho medo da velocidade, eu não gosto. Como não está regulamentado, o preço cobrado depende da negociação com o usuário. 2, a depender, se for muito mais longe, R$3. De acordo com o Sindimotos, existe em Salvador pelo menos 4.000 mototaxistas trabalhando nas ruas. Depois que o transporte foi regulamentado em toda a região metropolitana, a categoria espera que o mesmo aconteça em Salvador. Nós precisamos sentar numa mesa de negociação para poder a regulamentação ser benéfica para todos e principalmente para os mototaxistas. E o projeto que regulamenta o trabalho dos mototaxistas foi rejeitado ano passado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Salvador. Quem traz os detalhes ao vivo é a repórter Léo Rodrigues. Boa noite, Léo. Qual a situação atual do projeto? Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Na verdade, essa é uma discussão que já vem se arrastando desde 2009, quando o governo federal reconheceu a profissão de mototáxi. Agora, cabe a cada município regulamentar, ou seja, autorizar ou não o serviço. Na capital baiana, o projeto já foi rejeitado várias vezes, mas, como vocês viram na reportagem, o serviço é realizado na clandestinidade. Por isso, o próprio executivo, o próprio prefeito entende que precisa, sim, retomar essa discussão e discutir a regulamentação do mototáxi, do mototaxista. Até mesmo porque, à medida que eles forem regulamentados, regularizados, eles também vão ter deveres a cumprir, o que vai acabar trazendo mais segurança no trânsito. Como, por exemplo, algumas normas, como ter 21 anos no mínimo para atuar na área, 2 anos de carteira específica para trabalhar como mototaxista, uso de equipamentos de segurança, como coletes refletivos, enfim. A própria prefeitura já divulgou nota informando que essas normas, essas questões precisam ser debatidas e a questão precisa ser regulamentada. Juca. Obrigado, Léo. A eleição para a Prefeitura de Salvador vai ser em 2012, mas o jogo político já está causando polêmica. Veja no comentário de hoje de Raimundo Varela. Boa noite, Varela. Boa noite, Juca. Boa noite, Salvador. Começa aí um tsunami partidário visando as eleições de 2012. A movimentação é a seguinte: PPS, DEM e PMDB podem estar juntos numa candidatura única para a Prefeitura. Já o PDB, que é um novo partido criado por Kassab, tem como liderança maior aqui o vice-governador Otto Alencar. A base aliada de Wagner, é claro que vai ser uma candidatura forte, fortíssima. Não é bom esquecer isso não, hein? O Wagner teve 4 milhões de votos. Ele é o maior eleitor desse estado. Já tivemos no passado um cabeça branca. Hoje temos outro cabeça branca, campeão de votos na Bahia. O PT já disse que não fará parte da base aliada do prefeito João Henrique, está fora. O PT quer trabalhar uma candidatura para 2012. Interessante, o PTB também já tem Edivaldo Brito aspirando, enfim. Mas ninguém fala do problema grave de Salvador. Salvador é uma cidade falida, uma cidade inadimplente. Não pode fazer um projeto e buscar recursos na área federal sob pena de não vir o recurso do BNDES, porque a prefeitura está inadimplente, não tira uma certidão positiva. Esse é outro drama. Habitação, uma tragédia em Salvador. Ah, sim, 37% apenas da cidade paga o IPTU. Então nós temos demanda na educação, demanda na saúde, demanda em toda a parte estrutural. O município está quebrado e ninguém apresenta uma solução. Qual é o projeto
que esses partidos têm aí para apresentar. Mas começou uma guerra visando esse local complicado hoje, governado por João Henrique, que foi para o PP e agora vai trabalhar para PP e PT. Carolina Lima. 2 pessoas morreram e 3 crianças ficaram feridas durante um acidente na madrugada de hoje em Itabuna, no sul do estado. Renato Pereira Oliveira, de 34 anos, e Silmara Santos de Oliveira, de 24, morreram soterrados depois que um reservatório de água caiu sobre a casa onde eles moravam, no bairro Maria Pinheiro, na periferia do município. 3 filhas do casal conseguiram se salvar. Uma criança de 4 anos e outra de 6 foram levadas para o Hospital Manuel Novaes, mas não correm risco de morrer. De acordo com informações da Defesa Civil de Itabuna, a queda da caixa foi provocada por um deslizamento de terra causado pela chuva que atingiu a cidade no fim de semana. A Defesa Civil informou ainda que a área onde o acidente aconteceu já havia sido condenada. Depois do terremoto e do tsunami que arrasaram a parte norte do Japão, algumas famílias japonesas que vivem aqui em Salvador, Carol, ainda não conseguiram contato com os parentes. Muitos deles, Juca, são obrigados a conviver com a angústia e o medo de que o pior tenha acontecido. Tão distante e, ao mesmo tempo, tão perto da tragédia. A família Shibazaki está na Bahia há 9 anos, mas a maioria dos parentes vive no Japão. Desde o terremoto e o tsunami, Saburo não dorme em paz, sem notícias dos irmãos e sobrinhos. Eles moram a 30 quilômetros de Sendai, uma das cidades mais devastadas. Não consegue nem completar? Não consegui nada. E desde sexta-feira? Desde sexta-feira está a mesma coisa. Ligo aí, 3 casas que eu estou ligando direto e está assim. Os parentes que moram próximos a Sendai ainda não deram nenhuma notícia. As primeiras informações chegaram de familiares que moram em outra parte do Japão, numa região que não foi tão afetada, e essas primeiras notícias chegaram nesse domingo. É isso, chegaram nesse domingo através de e-mail, né? Porque a gente já tinha tentado contato várias vezes via telefone, via e-mail e tudo, e não tinha resposta. Então, nesse domingo, ela respondeu para a gente, né? E ela disse que com elas, com a família dela, estava tudo bem, que não tinha acontecido nada assim muito grave, apenas a casa tinha rachado, tinha perdido todos os utensílios de dentro de casa, né? São os parentes da sua mãe? São os parentes de minha mãe, né? E de meus pais, até agora, a gente não teve nenhuma notícia. O contato com parte da família trouxe conforto, mas a tensão ainda é grande. O terremoto foi o maior da história do Japão. Várias cidades da região nordeste do país foram destruídas pelas ondas gigantes. Até agora já são mais de 1.800 mortos. Os desaparecidos passam de 2.300. Na Bahia vivem 10 mil japoneses e descendentes. Nesta colônia, no município de Mata de São João, famílias enfrentaram o drama da falta de notícias. Mas para alguns, o alívio veio com os telefonemas. Muita gente já ligou para cá dizendo que não se preocupe, está tudo bem, está distante, apesar do que sentiu tremor, mas tremor no Japão é coisa de rotina também, né? Quem ainda espera por um sinal de vida, fala em esperança. Esperança nunca morre. Sempre tem. Mas tem sido difícil dormir. Pensamento forte. O pensamento está longe, né? É longe demais. É porque é outro lado do mundo, né? Daqui para lá. A Polícia Militar resgatou cerca de 4.000 documentos perdidos durante o Carnaval. A entrega começou a ser feita hoje no saque do Shopping Barra, em Salvador. A maioria dos foliões não sabe como perdeu o documento durante a festa. Alguns admitem que deveriam ter levado menos pertences. Eu vou sair só com um cartão. Por quê? Para se tiver alguma eventualidade na rua, tem com que se prevenir, né? O movimento no posto de devolução foi intenso durante o primeiro dia de entrega. Os documentos foram separados por lotes para facilitar o resgate. Entre os pertences perdidos ou furtados, curiosidades, como certidão de nascimento, título de eleitor, carteiras de trabalho de reservista e até um contra-cheque e um álbum de fotografias. É bom lembrar que tudo foi encontrado nos circuitos do Carnaval.
Não tem necessidade do cidadão estar levando esses documentos para a avenida. Basta que ele tire uma cópia do documento e vá para a avenida brincar seu carnaval tranquilamente. Se perder o documento, não vai ter transtornos futuros. Um dado interessante sobre perdas de documentos é que menos da metade dos pertences são recuperados. No ano passado, de 2.500 documentos perdidos, 1.080 foram devolvidos aos verdadeiros donos. Para os desatentos, ficou uma lição. No carnaval não se leva original, se leva uma xerox. E para saber se o documento foi encontrado, basta ligar para 0800 071 5353. Familiares de portadores de fibrose cística denunciam que os doentes não recebem medicamentos desde dezembro do ano passado. Para chamar a atenção sobre o problema, um grupo fez uma manifestação hoje. Os 4 filhos de Andréia são portadores de fibrose cística. Cada um tem um custo mensal aproximado de R$11 mil com medicamentos. Só que a família sobrevive com apenas 2 salários mínimos. Os remédios são fornecidos gratuitamente pelo governo do estado, o que não tem acontecido nos últimos meses. Sem medicamento, a qualquer momento posso perder meus filhos. A gente fica sem saber o que fazer, sem saber aonde recorrer. Segundo familiares dos portadores da doença, o governo do estado não repassa os medicamentos desde dezembro do ano passado. Para chamar atenção para o problema, um grupo fez um protesto em frente ao Hospital Otávio Mangabeira, referência no tratamento da doença, mas que também está sem os medicamentos. Fibrose cística é uma doença genética, grave, crônica, progressiva, que acomete vários órgãos do ser humano. Eles já têm um risco nutricional grave, porque já são crianças que têm uma ingesta que não é adequada por vários motivos, pela própria doença e também por carências, e já tem uma desnutrição crônica. E se deixam de tomar a medicação, eles vão perder peso, vão desequilibrar tudo que a gente consegue quando a criança está tratada adequadamente. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a falta dos remédios foi provocada por um problema no processo de compra, junto ao laboratório fabricante. Nós estamos indo amanhã para uma reunião no Ministério da Saúde, de forma coletiva com os outros estados, que um dos produtos é um problema nacional, para tentar uma solução junto ao Ministério da Saúde com o fabricante. Se tudo for cumprido pelo fornecedor, nós acreditamos que nos próximos 15 dias nós temos a solução. Só que para muitos pacientes, como a filha de Dona Célia, internada há 8 dias, a espera pode ser fatal. Cada dia que fica sem medicamento é um dia diminuído de vida. E tem novidade para você. Dia 21 de março, às 7 horas da noite, estreia a nova novela da Record, Rebelde.